9 meses. Faz 9 meses desde a última vez que eu postei o último vídeo de My Kingdom Silent War. Que eu sei que muitos pensaram que talvez eu tivesse desistido de trazer esse Mawa, ou até mesmo esqueceram pelo tempo que eu não trago ele aqui, mas é como dizem, né? Antes tarde do que nunca. Que pra você que tá perdido ou não lembra, até mesmo é novo aqui no canal, Silent War é um Mawa que ele é da categoria de mangá adulto, que eu trouxe aqui no canal porque apesar dele ser um Mawa mais 18, ele surpreende justamente pela história, que eu tinha inclusive dado início a essa série há um ano atrás, que eu fiz um vídeo da primeira temporada inteira aqui no canal e como vocês curtiram tanto, eu iniciei uma série. Então cá estou eu retornando com essa série trazendo a parte 4 e penúltima parte, porque eu demorei tanto pra trazer esse Mawa que ele já até finalizou, só que eu ainda vou precisar de mais um vídeo pro fechamento dessa série, até porque como vocês viram, esse vídeo aqui já ficou enorme. Mas calma que se você chegou recentemente aqui no canal ou até mesmo não lembra, até porque faz bastante tempo desde a última vez que eu trouxe, eu vou dar uma breve recapitulação do que rolou nas partes anteriores, que é pra você estar por dentro de tudo que aconteceu na história até o momento. Mas claro que se você quiser assistir com mais detalhes, vai ter que ver as partes anteriores, beleza? Mas bora pro que interessa, né, que é falar de Silent War. O Mawa barra mangá tem como protagonista o Ryun, que ele acabou se juntando com o Gunner, que é o antagonista, porque ele é muito bom em aposta de time, tipo, o cara é excepcional em acertar que time que vai ganhar. Então o Ryun meio que entrava com os palpites e o Gunner com o dinheiro e assim foi formada a parceria entre os dois. Só que depois de um tempo o Ryun parece que começou a perder sua sorte, então os palpites dele começou a ocasionar uma série de derrotas. E no começo o Gunner até que levou isso numa boa, porque ele entendia que uma hora ou outra isso ia acontecer, afinal são apostas. Mas o problema é que isso estava sendo recorrente e o Gunner estava só perdendo dinheiro, então ele quase matou o moleque por conta disso. Quem tá acompanhando desde a primeira parte sabe que o Gunner tem um temperamento muito forte. E na verdade até aconteceu, por um instante o Ryun foi de base, mas a Mia salvou ele antes dele morrer com respiração boca a boca, então passou um tempo após isso. Deu um time skip de alguns meses e o Ryun voltou completamente mudado. Ele não só parece que mudou fisicamente, mas psicologicamente ele parecia mais forte também e até confrontou o Gunner. E é quando o Ryun resolveu travar uma guerra silenciosa contra o Gunner, que é justamente daí que veio o nome do Mawa, retirando cada pessoa que só era usada pelo Gunner e trazendo pro lado dele. O Gunner queria montar o próprio bordel com as garotas que são as principais da obra, e algumas ele até conseguiu, mas o Ryun não só tá trazendo elas pro lado dele, como ele pretende tirá-las dessa vida e dar um emprego digno pra elas. A primeira ele já conseguiu se aproximar, que era a Lina, e a Ana foi exatamente onde eu parei na parte 2, que é a segunda garota que ele conseguiu trazer pro lado dele. Porém foi bem triste porque Ana só se meteu com esse tipo de trabalho por conta da Sofia. Ela sempre faz o que a Sofia pede por medo de ficar sozinha, já que ela é a única amiga que ela tem. Mas como o Ryun disse que ia estar do lado dela independente do que acontecesse, ela resolveu encarar a Sofia e dizer que não estava mais afim de trabalhar como GP. Se você não sabe o que é GP, basicamente é isso que tá aí na tela. Então acabou acontecendo que Ana temia, a Sofia acabou se afastando dela por conta dessa decisão. Mas o Ryun ele tava ali pra apoiar ela e após isso ele finalmente conseguiu tirar duas das garotas que eram próximas ao Gunner. Porque não é só questão de vingança, ele realmente quer tirar as garotas dessa vida e dar um emprego digno pra elas. Porque como eu tinha falado, ele já trouxe duas garotas pro seu lado e ele foi atrás da terceira, que no caso é a Sofia. E ela é uma garota que por algum motivo ficou obcecada pelo Gunner. Então o Ryun acabou usando isso a seu favor e dava bilhete premiado pra Sofia pra ela ajudar o Gunner. Mas ele sempre falava que não era pra ela dizer que era ele que tava passando os bilhetes, e sim dizer que era ela que tava apostando e tendo muita sorte nas apostas. E com essa estratégia o Ryun foi se aproximando da Sofia pouco a pouco, que depois de um tempo ele disse que simplesmente não pode mais ajudar ela, que ela tinha também que dar algo em troca, que no caso ele acabou pedindo pra dormir com ela. Nani? Basicamente demorou um tempo, mas a Sofia acabou ficando caidinha pelo Ryun também. E com isso em mente eu já falei do arco de 3 das 5 principais, que no caso né, já foi a Lina, a Ana e a Sofia. Então agora chegamos no arco da professora Dia Song, que esse arco inclusive ele é meio complicado de falar porque a Dia Song ela é masoquista, e é uma parte da obra que focou muito nas partes mais 18, só que mesmo assim ainda tem o desenvolvimento da história, que é nisso que eu quero focar aqui. Só que infelizmente ou felizmente vou ter que falar muito dessas partes que aconteceram porque é onde rola o desenvolvimento dela. Por ela ser uma M, essa parte da obra onde acontecem as coisas mais loucas. Resumindo, é complicado falar o arco dessa mulher, mas mesmo assim eu vou tentar. E só lembrando né, que até o momento da parte 3 eu resumi 97 capítulos, e eu vou continuar exatamente de onde parou a parte 3, né, que foi no encontro da Dia Song com o Ryun. E agora ele sabe como a mente dela funciona, então ele vai usar isso pra tirar ela do Gunner. Mas é aquilo, que se você quiser ver com mais detalhes, vai ter que assistir os vídeos anteriores. E a playlist com os vídeos vai ficar aí no card, beleza? Mas bora falar desse mal adulto, que ele surpreende justamente pela história. Mas é aquilo, eu vou cortar ao máximo as partes mais 18 e falar só da história
história mesmo. E no final da última parte, o Ryun encontrou a Jia Song na rua, e como foi um encontro meio na coincidência e faz um bom tempo que eles não se viam, os dois ali decidiram ir pra uma cafeteria pra conversar. Só que o Ryun já foi pensando que ele precisa fazer essa mulher deixar de ser submissa ao Gunner e ser submissa a ele, até porque já não é mais segredo nenhum, agora a gente sabe que a Jia Song dá pro Gunner, porque basicamente ele é rude com ela, e como a Jia Song é masoquista, ela curte essas paradas. Inclusive essa personalidade dela eu acho muito bizarra. Então quando os dois estavam subindo as escadas, o Ryun aproveitou a oportunidade e deu um tapão na raba da Jia Song. Um tapa na gostosa. Que ela total não tava esperando, inclusive ele mandou ela se apressar. E a Jia Song, sem reação, ela só acabou falando: você acabou de dar uma ordem pra sua professora? Tipo como se tivesse gostado, tá ligado? Porque a Jia Song, ela tem uma personalidade muito deturpada, sendo sincero. Que mais pra frente, inclusive, isso vai ficar bem mais claro, então não estranhe. E quando os dois sentaram na mesa, Jia Song até tentou falar sério. Tipo dizendo: ah, você não pode fazer esse tipo de coisa com a sua professora, eu não permito. Só que o Ryun acabou jogando na cara que ele sempre soube que ela tem esse jeito oculto dentro dela. Afinal, ele não só sabe, como viu ela com Gunner. Então, sem muito papo furado, o Ryun acabou sendo bastante sincero. Ele falou que queria dormir com ela. Que ela inclusive tentou parecer brava, falou que ia embora e tudo mais, dizendo que deu nele porque ele não era assim antes. E ela até entrou no táxi falando que ia pra casa, mas o Ryun também acabou entrando. E foi nesse ponto, entre aspas, que a relação dos dois começou. Porque o Ryun foi pra cima dela, mas a Song só nega com palavras, ela não nega com atitudes. Essa cena, inclusive, acabou provando que ela tava curtindo. E a forma como o Ryun tá sendo com ela, de ser ignorante, humilhando ela, meio que a Jia Song curte isso. É como eu falei, ela tem uma personalidade deturpada. Eu só achei engraçado que como eles estavam em um táxi, o motorista acabou falando mais ou menos assim: ô porra, putaria no meu carro aqui não. Ah, fica quieto, só toma aqui um dinheiro e continua dirigindo. Então os dois ficaram se pegando ali no quarto até o ponto em que o Ryun falou pra ir. Só que quando ele chegou lá, a Song só saiu do táxi e falou que ia a pé. Mas o Ryun, sabendo de como ela é e tudo mais, ele só puxou ela ali pelo braço e arrastou ela pra um beco que inclusive era o mesmo que o Gunner pegou ela uma vez. Eu até mencionei isso na parte anterior. E mais uma vez o Ryun acaba jogando na cara dela que ela é de um jeito, mas tenta ser de outro. Ela tenta fingir que não gosta, mas ela tá amando aquela situação. Teve até um momento ali que por um instante o Ryun conseguiu fazer ela se revelar. Ela admitiu que tava querendo mais. Então aqui basicamente foi a primeira investida do Ryun pra cima da Jia Song. E foi engraçado que quando eles saíram dali acabou chegando um guardinha falando: caraca, eu tenho certeza que eu ouvi algum barulho vindo daqui. Puta merda, que cheiro é esse? Cara, eu nem te conto o que aconteceu nesse beco. E quando a Song chegou em casa, ela foi tomar um banho e realmente começou a pensar sobre o que aconteceu. Até porque o Ryun fez uma pergunta: quem era melhor, ele ou o Gunner? E a Song pensa que ela só pode estar louca por se deixar levar por coisas assim. Mas fazer o que, né? É a personalidade dela. E nisso é quando corta pro outro dia que o Ryun ele vai entregar bilhete premiado pra Sofia, que foi engraçado que ela foi meio ignorante com ele como sempre, porque ela é meio tsundere, né? Falando pra ele passar o bilhete logo e tudo mais. Só que ela foi toda arrumada pra se encontrar com ele, porque a Sofia não admite, mas ela já gosta um pouquinho do Ryun, porque ela tá no mesmo estilo que a Song, ela nega com palavras e não com atitudes. Só que nesse mesmo instante acabou focando um pouco na Mia. Ela tava com problemas pra dormir e pra completar, tanto o pai dela quanto o tio estavam tretando. A Mia ela é de uma família pobre e passa por muitos problemas, saca? E tipo, nesse mesmo lugar onde tá a Sofia com o Ryun é próximo à casa da Mia. Então devido a ela tá com insônia e também pelo que acabou de acontecer, ela foi dar uma volta pra espairecer. Ela saiu pra tomar um ar e acabou vendo os dois ali se pegando. Que o Ryun ele tava meio foda-se que ela tá vendo, tá ligado? Só que a Sofia ela ficou com medo do cacete, porque vai que ela conta pro Gunner. Só que como eu tinha falado, o Ryun não tava nem aí, ele só ignorou a Mia e continuou ali com a Sofia. Então depois que eles finalmente terminaram, o Ryun acabou falando pra Sofia não ir no apartamento no dia seguinte. Não pelo menos até ali no apartamento conferir se a Mia não falou nada. Até porque é aquilo, se o Gunner souber o que é que tá acontecendo entre os dois, ele manda tanto o Ryun quanto a Sofia de arrasta pra cima. Só que é como ela fala, a culpa de tá tudo bagunçado é do Ryun. E nisso já corta pro dia seguinte que o Ryun foi lá no apartamento e o Gunner já foi pra cima dele falando: achou que eu não ia descobrir? Acha que eu sou idiota? Que eu pensei que ele já tinha manjado de tudo que tá acontecendo. Só que ele tava se referindo ao Ryun provavelmente saber onde que tá a Lina. Porque como ele sabe, né, que os dois eram próximos, provavelmente ele sabia sim onde ela tava. Só que o Ryun, ele nega tudo, obviamente, né, mas adivinha, o Gunner acreditou. Esse é o tal do Mula. E nesse mesmo tempo, né, ele acabou ligando pra Sofia perguntando onde que ela tava. E ela diz, né, que não vai no apartamento porque tinha algumas coisas pra fazer. O que o Gunner já tava percebendo, né, que ela tava evitando ele. A Sofia até dá uma desculpa ali, mas claro que não colou. Ele tá puto com ela não aparecer já tem um tempo e pra completar, ela ainda perguntou pela Mia. Tipo, ela meteu um assunto nada a ver enquanto tava falando com ele. Por que caralhos você perguntou da Mia do nada? E só desligou o telefone, né, que a Mia ficou se perguntando como que ela ia lidar com isso. Estou lascado.
Só que depois que o Ryun saiu do apartamento, o Gunner ele já tava com uma pulga atrás da orelha. Basicamente ele fala que a Ana desistiu, a Lina fugiu, então tem alguma coisa acontecendo. E ele já notou que o Ryun tá estranho ultimamente. E ele também sabe que supostamente o Ryun tem uma namorada, então ele queria saber quem era. Então o Gunner fez um de seus capangas ali seguir o Ryun pra saber o que ele tava aprontando. E ele só mandou fazer isso porque ele tá com um mau pressentimento. E o pior de tudo é que ele tá certo, né? E nisso mostra um pouco, né, que o Ryun ele tá tratando a Ana como uma princesa, levando ela pra sair e tudo mais. Inclusive parece até que eles namoram. Tanto que como a Ana não se dá bem com a mãe dela, o Ryun simplesmente alugou um apartamento pra ela morar enquanto ele banca tudo. E como ele quer dar uma vida digna pra Ana e que ela nunca mais volte à vida de GP, ele garantiu que ia arrumar um emprego pra ela, mas pra ela ficar tranquila, porque não tem nada a ver com o que o Gunner obrigava ela a fazer. E a Ana, ela é muito grata pelo Ryun, tanto que ela não entende por que ele tá fazendo tudo isso por ela. Mas basicamente ele fala que é porque os dois são amigos. E amigos com benefício, vale dizer. E também porque ele prometeu que se ela largasse da vida de GP, o Ryun estaria com ela independente do que acontecesse. E o legal é que ele realmente está cumprindo, e agora a Ana, ela tá tendo uma vida digna. Mas enquanto isso, chegamos numa parte que mostra alguns gangsters que eles estão atrás de uma garota. E basicamente, eles são peões do Yang Paojo, que é o cara lá que ele tá obcecado pela Lina. E o pior é que ele disse que só era pra eles voltarem se fosse com ela, porque caso contrário, ele mataria os dois. Fudeu de vez! E o pior de tudo é que ele não tava zoando. E enquanto isso, corta pro Ryun mais uma vez, que ele tava ali conversando com a Lina e digamos que ele conseguiu arrumar um lugar pra ela ficar. Que pra ela, no caso, a Lina, ela já tava bastante feliz só de estar naquele hotel. E agora o Ryun alugou um AP pra ela ficar, que a Lina ficou muito envergonhada dele tá gastando tanto assim com ela. Só que o Ryun fala que tá tudo bem, que não era pra ela se preocupar com isso. Até porque no futuro, ela mesma pode pagar o apartamento. E que não era pra ela pensar que devia alguma coisa a ele. E que só era pra Lina pensar no que ela ia fazer de agora em diante. E que devido a isso, né, a tudo que o Ryun já fez por ela, meio que a Lina acabou se apaixonando por ele. Temos que concordar que o cara tá bem na fita, né? O cara já tá com 3 minas que tá caidinha por ele e já tá caminhando pra 4ª. O Ryun com certeza é muito brabo. E depois disso acaba mostrando uma conversa da Song com a mãe dela no telefone e parece, né, que elas estavam tendo uma discussão pelo que deu a entender. Só que depois de 2 dias dessa ligação, o Ryun acabou vendo na TV que ia ter dia de chuva em Seul. E ele se aproveitou dessa situação e foi tentar encontrar a Song mais uma vez. E o Ryun, ele fez a pergunta mais uma vez, quem que era melhor, ele ou o Gunner? Que a Song diz pra ele parar de agir dessa forma, que ela continua relutando, tá ligado? Só que o Ryun, ele ficou ali parado em frente ao apartamento da Song, que foi bem engraçado porque ele ficou parecendo um stalker, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. Mas ela só ignorou ele, foi tomar um banho e foi aí que começou a chover como na previsão. Só que mesmo assim o Ryun ficou lá pegando chuva pra caramba e meio que ela, sei lá, teve pena dele. Então a Song pegou um guarda-chuva e foi até ele e fez a pergunta: sério, por que você tá me colocando nessa situação? Só que de qualquer forma, a Song chamou ele pra entrar antes que o Ryun pegasse um resfriado. E dizendo, né, que era só pra ele ir tomar um banho e ir pra casa. Só que tem um pequeno problema, o Ryun, ele já sabe como a mente da Song trabalha. Então ele até foi tomar um banho, só que quando ele saiu, ele voltou sem roupa nenhuma. E bem, como eu posso dizer, ele simplesmente falou pra Song cair de boca. Nani? Que a princípio, a Song até falou que não sei o que, mas ela gosta desse tipo de situação, que é de alguém tá mandando ela fazer alguma coisa. É tipo, sei lá, um feitiço que ela tem, tá ligado? Então eu nem preciso dizer que ela caiu de boca, né? E depois disso, a Song foi cada vez mais se entregando ao Ryun. E até rola um flashback nessa hora, que foi da primeira vez que ela saiu com o Gunner. Ele tinha ido parar na orientação e a Song foi puxar a orelha dele, só que ele simplesmente levantou da cadeira e disse que sabe o tipo de mulher que ela é. E basicamente ele foi a primeira pessoa a descobrir essa personalidade masoquista que ela tem. E agora o Ryun quer tirar o Gunner da cabeça da Song e fazer ela ser submissa a ele, como eu tinha falado. E o pior de tudo é que ele conseguiu, porque ao contrário do Gunner, que ele é um cara que só tratava de uma forma bruta, a Song, ela é o tipo de pessoa que sente a necessidade que alguém a dê ordens do que ela tem que fazer. E foi aí que o cérebro da Song encheu de dopamina, que era o que o Ryun tava fazendo. Que depois de um tempo, o Ryun já sabendo do que a Song precisava, ele vai ser aquela pessoa que ela tanto anseia, que ela tanto esperava. E fazer a Song assumir essa vontade interior que ela esconde dentro dela por tanto tempo. Além de mostrar que o que ela teve com o Gunner foi só ilusão. E basicamente, o Ryun conseguiu, porque mais uma garota que tava ao lado do Gunner que ele trouxe pro lado dele. E a Song pra mim foi a mais fácil por conta desse jeito dela. E com essa personalidade, eu não acho difícil ela aceitar as outras garotas. Mas no final, né, quando eles se divertiram ali, o Ryun já tava saindo do apartamento da Song. Ele disse que vai mandar uma coisa pra Song e que eles vão sair no sábado. E também pra ela nunca mais sair com o Gunner ou com qualquer outro cara, e que era pra ela obedecer a ele. Porque se ela fizer isso, ele vai ser pra ela tudo que ela sempre quis que alguém fosse. E com isso, eu acho que ele quis dizer é que alguém aceite do jeito que ela é. E que concorde, né, com a personalidade
habilidade que ela tem. E ela ficou total de acordo com isso, porque afinal é da Song que estamos falando, né? Só que depois disso corta pro Hyun levando a Lina pro novo apartamento, e basicamente ele fez a Ana e ela morarem no mesmo lugar. E as duas gostaram da novidade, até porque elas se dão muito bem. E nisso a Song recebeu o que o Hyun mandou, né? Até porque se passou um dia depois daquilo, só que ela simplesmente diz que não pode vestir aquilo. Só que o Hyun simplesmente cagou pra opinião dela, ele simplesmente falou: veste aí, a gente se vê no sábado. Meu Deus do céu, Berg. Só que depois disso corta pra casa do Hyun, que ele tava conversando com o pai dele, e o Hyun fala que queria falar com um amigo do pai dele que é empresário, porque ele tava com o planejamento, né, de montar a própria empresa. E lembre-se disso, tá? Porque aqui foi plantado o final da história. E nisso o Hyun acabou comprando um carro que pelo jeito ele tá ganhando muita grana com apostas, e já levou até as meninas pra passear, que essa parte foi até engraçada, porque até então o Hyun ele sai com 4 garotas, mas até então nenhuma sabe uma da outra. Aí ele começou a se pegar com a Ana ali no apartamento enquanto a Lina tava dormindo, só que ela acordou no meio da noite e pegou os dois no flagra. O que é isso? Só que como aqui ninguém namora, eu acho que tá de boa. Mas quando o Hyun já tava indo pra casa, a Lina parou ele falando mais ou menos assim: como assim você já tá indo embora? Qual é? Fica mais um pouco. Basicamente a Lina fez ele ficar e vocês sabem muito bem o porquê, né? Sexo. Ele não pode só fazer saliências com a Ana. E por falar nela, engraçado que aconteceu a mesma coisa. Ela acordou ali no meio da noite e percebeu que o Hyun não tava na cama. Então ela levantou pra ir procurar ele e pegou os dois no flagra. É o quê? Agora basicamente escaralhou tudo de vez. As duas sabem uma da outra que o Hyun fica com elas ao mesmo tempo, só que tanto a Lina quanto a Ana não se importam com isso, e logo vocês vão entender o porquê. Porque depois vai pro dia seguinte que corta ali pro apartamento do Gunner, que ele ainda quer recuperar aquela grana que o David perdeu na primeira temporada, e tava até ali arquitetando um jeito de fazer isso. Só que foi nessa hora que o Hyun já tava saindo do apartamento, que foi nessa hora que o Gunner aproveitou. Ele mandou o Dong-sik seguir ele, e foi aí que eles descobriram que o Hyun comprou um carro, que era uma coisa que eles não sabiam ainda, então ele teve que seguir o Hyun através de um táxi. E foi nessa hora inclusive que ele tava no telefone com a Sofia, que ela tava muito entediada, já que ela tá em casa desde aquele dia que a Mia viu os dois juntos, né? Então o Hyun chamou ela pra jantar, que eu pensei inclusive que era agora que eles seriam descobertos. Só que no meio do caminho, o Hyun parou porque teve uma reunião com um cara muito suspeito, que mais tarde vai explicar do que se tratava, porque o Hyun já tava de saída e o Dong-sik também não tinha mais dinheiro pra continuar seguindo ele de táxi. E foi bem na hora inclusive que ele já tava indo se encontrar com a Sofia. O Hyun é muito cagado. Justamente no momento que ele e a Sofia iam ser descobertos, o cara ficou sem dinheiro. Mas o Hyun foi até ela e a Sofia ficou muito surpresa ao ver que o Hyun tava de carro. E eles foram em um restaurante bem chique que os dois se divertiram bastante. O Hyun até conseguiu fazer a Sofia rir pra uma foto. A garota amoleceu bastante desde que começou a sair com ele e os dois ficaram mais próximos. Mas é quando corta pro Dong-sik e ele conta pro Gunner o que é que ele viu. Que o Hyun comprou um carro, que ele encontrou um cara bem suspeito logo depois. Parecia que ele tava tipo numa reunião de negócios ou alguma coisa assim, que foi agora mesmo que o Gunner ficou ainda mais desconfiado do Hyun. E por falar nele, quando ele foi deixar a Sofia em casa depois do jantar, a Sofia ficou bem brava com o Hyun porque ele entrou em um assunto falando que ela era muito bonita pra estar com alguém tipo o Gunner, que é um desperdício. Olha a audácia desse filho da puta. Mas o pior de tudo é que ela nem ficou brava porque ele falou isso, e sim porque o Hyun chamou ela de linda. E pra quem não entendeu isso, é explicado no epílogo da Sofia que o único cara que ela saiu na vida foi o Gunner e ele nunca elogiou ela. Então a Sofia acabou criando uma rejeição da palavra bonita, tá ligado? Parece que o fato dele chamar ela de bonita é como se ele estivesse chamando de puta, saca? E nisso é quando corta pro dia seguinte que voltou, né, a focar na Song, porque já era sábado e ela ia sair com o Hyun. E mostrou porque que ela não queria usar aquela roupa, porque basicamente era um micro vestido, que infelizmente eu nem posso mostrar aqui porque é sério, é muito curto. Mas o Hyun fez ela sair daquele jeito e apesar dela estar com muita vergonha, no fundo ela tava gostando de estar daquele jeito. Sou safada. A Song até pergunta, né, onde exatamente ele tava levando ela, e o Hyun acaba falando mais ou menos assim: hoje, senhorita Song, você vai provar a verdadeira liberdade. Então ele entrou ali no carro com a Song, né, que eles iam pra algum lugar, e a ordem que o Hyun deu dessa vez era pra Song falar o que é que tanto a incomodava. E ela se segurou bastante antes de começar a falar, mas a Song contou um pouco da sua história, que as expectativas que a mãe e a família tinham em relação a ela eram muito altas. Ela diz que sempre só fez o que a mãe dela mandava, e não só a mãe dela,
né, a família inteira. E ela também é de uma família rica, então ela nunca teve escolha a não ser viver nos altos padrões. A Song, ela vivia a mercê do que os pais dela queriam e nunca o que ela queria fazer, saca? Ela aceitava até o que ela não concordava. A Song, ela nunca teve liberdade por um momento, que pra vocês terem dela até tava sendo obrigada a se casar, que era uma coisa que ela admite que não queria. E dessa vez parece ser verdade, até porque ela tava sendo muito sincera. Então só um adendo aqui pra minha opinião pessoal, eu acredito que a Song desenvolveu essa personalidade após os pais dela colocarem tanta pressão nela, saca? Como ela nunca teve escolha do que fazer, eu acredito que desenvolveu algumas curiosidades nela. E depois que ela provou essas curiosidades, ela acabou curtindo. Mas voltando ao assunto, né, o Hyun perguntou que tipo de vida que a Song queria ter. Então ela nem sabia o que responder, porque tudo na vida da Song foi feita pra ela fazer a vontade dos pais. Mas o Hyun fala mais uma vez, né, que hoje ela vai provar a verdadeira liberdade. Então ele simplesmente faz a Song andar com aquele micro vestido na rua, porque ela tem muita vergonha de admitir que existe esse lado dentro dela. O Hyun fez a Song se soltar e apesar do nervosismo ela tava curtindo. Ele conseguiu desbloquear um lado que ela recusa dentro dela há muito tempo. Eles até se pegam ali no beco à luz do dia, que era uma coisa que ela sempre quis fazer. Sentir aquela adrenalina de quase ser pego, saca? Essa mina é maluca. Basicamente o Hyun foi o pontapé pra Song fazer coisas que ela sempre quis. Em detalhe que ele sabe tudo sobre ela graças a Lina. Ela contou como a Song se sente, porque ela tem muita experiência. E no fim a Song aceitou quem ela realmente é e o que faz ela se sentir bem. E eu não quero opinar sobre isso, porque com certeza deve existir pessoas loucas que nem ela. Só que nisso corta pros capangas daquele mafioso que tá caçando a Lina. E eles tiveram uma pista de onde que ela pode estar, porque eles acharam um cliente da Ana que entregou que era amiga dela. E convenhamos que ela sabe mesmo, até porque agora elas estão morando juntas. Então aqui eles já conseguiram uma pista da Lina. E enquanto isso o Hyun tava levando justamente ela e a Ana pro emprego que ele arrumou pra elas, que logo mais à noite descobrimos que elas viraram garotas propagandas em um comercial de TV. Até porque convenhamos, né, elas são muito bonitas. E o Hyun também cumpriu com o que ele prometeu, ele arrumou um emprego digno pra elas. Até chegaram a assistir como ficou o comercial na TV, tá ligado? Que elas estavam bem empolgadas e o produto que elas estavam comercializando é um tênis que ele é bom pra caminhada e não faz muito barulho. Mas dá pra ver que elas estavam nervosas na gravação, principalmente a Ana. E agradeceram o Hyun por ter começado algo que agora elas são garotas propagandas graças a ele. Só que elas acham que o Hyun moveu alguns pauzinhos porque elas passaram muito fácil na entrevista. E pela cara que ele tava fazendo, parece que foi mesmo. Só que nisso, a Lina tava um pouco bêbada, então ela acabou perguntando se o Hyun ia dormir ali. E ele diz que não, que já tava indo pra casa, mas a Lina, ela fala que ali também é a casa dele. E era pra ele ficar com elas, que a Ana, ela também concordou com isso. E foi quando a Lina, ela tomou uma atitude, ela tacou o Hyun na frente da Ana. É o quê? E agora meio que não é mais segredo, tanto a Lina quanto a Ana sabe que ele fica com as duas. E praticamente uma aceitou a outra na noite anterior porque nenhuma ficou bolada uma com a outra. Apesar de que a Lina, ela admitiu que ficou com ciúmes quando viu o Hyun com a Ana. E é quando a Lina fala que não se importa do Hyun ficar com a Ana, desde que ele prometa amar as duas por igual. E a Ana ficou com um pouco de vergonha, mas ela também pensa da mesma forma. Eu não preciso nem falar o que aconteceu depois disso. O Hyun viveu no paraíso depois que uma aceitou a outra. E depois que eles se divertiram, cortou pro dia seguinte que a Ana, ela foi fazer as compras pro café da manhã e ela começou meio que receber umas ligações meio estranhas. Era aqueles gangsters ligando pra tentar descobrir onde que ela morava. E eles estavam ligando várias vezes passando trote pra ela, tipo falando que era promotor, dizendo que, sei lá, que ela ganhou um prêmio sendo que ela não tá participando de nada, tá ligado? Chegaram a falar até que o gás dela tava vazando. Mas a Ana, ela é esperta, porque ela não caiu nenhuma vez, até porque eles nem sabiam o sobrenome dela. Pô, se vão fazer trote, pelo menos que façam direito, né? Só que a Ana chega em casa e vai preparar as coisas, que foi bem engraçado, porque tá até parecendo recém-casados, só que o Hyun tem duas esposas. Só que mais tarde, quando o Hyun já foi pra casa e elas estavam na bed porque ele já foi, né? Mais uma vez aqueles gangsters ligaram dizendo que queria fazer uma entrega pra ela, que um amigo tinha mandado pra ela e tava com o endereço errado e queriam saber o correto. Tá achando que eu tenho cara de idiota por acaso? Então a Ana desligou, né? E a Lina pergunta o que tava acontecendo. Só que ela diz pra Lina não se preocupar, até porque era só um trote. Mal elas sabem que é um gangster que tá caçando ela, né? Então depois de tantas tentativas, eles simplesmente desistiram. E resolveram, né, que ia contar pro Pauso que não conseguiu. Só que foi aí, meus amigos, que ele surpreendeu, porque ele resolveu fazer isso pessoalmente. Ele ligou pra Ana perguntando como que ela tem passado e que sentiu muita falta de dormir com ela e resolveu ligar. Porque como ele sabe que a Ana já foi GP, ele se aproveitou dessa informação pra dizer que ele tava com saudade, sendo que ele tava mentindo, porque ele nunca dormiu com ela, tá ligado? E agora, inclusive, que o bicho vai pegar na história. Mas eu vou ficando por aqui e já é a reta final, que por
enquanto tá tudo muito conveniente pro Ryun, mas o Gunner ele tá quase descobrindo tudo e os gangsters tá quase achando a Lina. Mas se vocês quiserem saber o que acontece na parte 5 e última parte de Silent War, comenta aí propaganda que é pra mim saber quem chegou até aqui e quer a continuação da última parte, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.